O programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista novamente o candidato à reeleição a deputado federal pelo Novo, Alexis Fontaine. Como vai, Alexis? Muito bem, obrigado novamente por estar aqui no programa. Vamos falar sobre saúde pública. Quais ações o seu mandato realizou para a saúde da região e do estado de São Paulo? Veja, eu não estou em nenhuma comissão de saúde, né? Minhas comissões são desenvolvimento, indústria, comércio e serviço, finanças e tributação e na parte de trabalho e serviços públicos. Mas o que a gente atua dentro do plenário em prol da saúde são vários, desde da telemedicina, que foi aprovada durante a pandemia, a questão de liberar a aquisição e compra de remédios necessários para poder combater a pandemia e em caráter de urgência, para não ter aprovações mais rápidas. Mas tem uma atuação que eu sempre falo muito, que é o novo marco do saneamento básico. Tem muita gente que fala, mas saneamento não é saúde. É numa ponta diferente, né? Em vez de estar aumentando recursos para tratar dos doentes, a gente está na outra ponta, atacando a causa do problema da saúde, que é melhorando a vida das cidades para poder ter menos doentes entrando. E você até mesmo citou a telemedicina. Isso. Hortolândia, na nossa região, é uma cidade pioneira que já implantou. De que maneira incentivar os prefeitos a abrir a mentalidade para adotar? Isso não é só lá, viu? É muito plano de saúde vai poder ter redução de custo e muito provavelmente vai repassar isso com o tempo, com a competição para os planos de saúde, porque tem muita doença ou muitos sintomas que a pessoa simplesmente vai, se fizer uma consulta, uma coisa rápida, né, uma telemedicina, pode resolver o problema. Sei lá, uma coisa de pele, ou no estômago, uma tontura, uma entrevista que pode ser feita e pode resolver, diminuindo o custo em geral. Na verdade, com todos os recursos que nós temos hoje, de WhatsApp, telefone, né, de FaceTime e tudo mais, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Eu mesmo já fiz uma consulta no momento que eu não estava bem, eu estava tendo umas labirintites aí, e aí a coisa rodou muito bem, deu tudo certo, facilitando muito. Os prefeitos também podem fazer isso como redução de custos. Nós temos que realmente entrar no século XXI com todos esses recursos tecnológicos que tem em prol da saúde. Candidato, quais são as suas ideias para a saúde pública? Eu penso muito na ponta em que a gente quer ter menos doentes no Brasil. Eu acho que o grande problema dos hospitais lotados, né, daquela confusão, do atendimento ruim, esses dramas que são apresentados no Brasil e tal, não é só falta de recursos por falta de hospital, de médico, de ambulância. Não, é que tem muita gente indo doente para os hospitais que não tinha que estar lá nos hospitais. Então, a gente vê todo ano aquele drama da chikungunya, da zika, e todo aquele problema da dengue, e as pessoas vão, e soro e tal. Uma vez que eu fui num hospital aqui em Campinas, estava toda a enfermaria lotada de gente no soro, era uma quantidade de dengue lá, uma epidemia, sei lá, um alastramento de dengue lá, terrível. Poxa, isso aí tem que acabar. Se a gente tirar todas essas doenças e só ficar indo para o hospital, o que é câncer, né? Coisa de oncologia, traumas, coisas que são realmente acidentes ou doenças mais contundentes, seria uma estrutura muito menor. Agora, para você conseguir isso, você precisa resolver o problema dos rios que estão mortos com esgoto jogado. Você precisa resolver o problema dos lixos. Você precisa ter água potável, você tem que ter água limpa, você tem que ter as condições para as pessoas terem saúde. Se você ficar multiplicando pragas e doenças e criadouros, aí não tem o que fazer. Quais são os principais gargalos da saúde que, na sua avaliação, devem ser primeiramente atacados? Eu entendo que falta muito a questão de organização, acho que tem que otimizar essas questões. Quando fala saúde, assim, já do lado de dentro dos hospitais, né, dessa parte prontuário único. Acho que tem muita tecnologia que pode ser aplicada, implementada aí para a gente melhorar a qualidade. A questão da telemedicina pode avançar bastante, tá certo? Tudo isso vai avançando. E a educação propriamente dita do cidadão para poder melhorar os seus hábitos, para poder melhorar a questão de autodiagnóstico. Acho que tem um monte de coisa que pode ser feito aí. De que forma, na sua opinião, potencializa-se o cross regional? Então, o cross é uma ideia muito boa para você otimizar a quantidade de equipamento. Somos um país que não tem abundância de equipamento em cada esquina,
tudo isso é muito público, diferente de outros países que é muito privado, tá certo? Então a gente tem que otimizar para não ficar um tomógrafo parado aqui, uma ressonância parada lá, uma questão de hemodiálise lá. Então, nessa linha aí, você acaba aproveitando e otimizando esses equipamentos para poder fazer o uso mais adequado. Eu acho que é uma ideia boa, acho que tem que continuar e né, temos que investir nesse tipo de coisa, que é a gestão mesmo de recursos. Esses equipamentos, né, quando você está na iniciativa privada, esse equipamento você calcula ele por hora de trabalho, porque é hora de faturamento. Quando você está num público, você está parado, não estou nem aí, porque você não tem que ter aquela preocupação em fazer o equipamento estar funcionando para poder dar resultado. Mas essa preocupação ela é legítima, porque mesmo no público, você tem muita gente na fila de espera precisando de exames. De que forma a iniciativa privada pode auxiliar na gestão da saúde e na prática mesmo? De novo, na mesma ideia da educação, eu acredito muito na participação público-privada, numa série de elementos, e na saúde é a mesma coisa. Eu não acho que o Estado brasileiro tem que ter hospitais, tem que ter enfermeiros, tem que ter médicos, não tem que ter isso. Ele tem que sim garantir a saúde para a população, dando para ela o chamado um crédito, um voucher, alguma coisa em que ela vai usar a saúde, pode ser no hospital privado, e que o hospital vai receber um reembolso adequado, porque o SUS está absolutamente defasado, está uma vergonha que as Santas Casas estão recebendo, estão quebrando, tá certo? Por falta de repasses adequados, e de modo que você possa, então, fazer com que o cidadão escolha que hospital ele vai. Ele não vai no primeiro público que vem na frente, ele pode ir numa Santa Casa, ele pode ir num outro hospital melhor aí, se ele tiver, ele vai lá e fala, eu tenho esse voucher aqui, esse valor aqui, que me ressarce a saúde, e o Estado paga. Então, em vez do Estado ficar comprando remédio, ficar comprando gás, ficar comprando ambulância, ficar comprando cama, tudo que é equipamento, a iniciativa privada faz isso e ela presta serviço para o Estado. O Estado não precisa gerir nada, ele só precisa gerir o serviço foi prestado? Sim, eu pago. Não for, eu não pago. É isso. A própria iniciativa privada hoje acaba socorrendo hospitais municipais com as OS, né? Sim. Mas já é a coisa híbrida, né? Mas eu acho que se a gente fizer, deixar a iniciativa privada avançar e remunerar ela faz com mais eficiência, com menos desperdício, porque é interesse dela não ter desperdício nenhum, e ela acaba prestando um serviço mais profissional. Candidato, o tema agora é livre. Qual proposta julga relevante? Pois é, para a saúde, de novo, né, não é o meu tema principal, mas a gente sabe que é extremamente importante para a gente ter igualdade de oportunidades para todo brasileiro. Então, se a gente não tem condições iguais, a gente já não consegue competir de forma igual. E eu falo isso de novo do lado, especificamente, do saneamento básico, da questão do tratamento de lixo, para a gente poder ter urbanização, para a gente ter qualidade para as pessoas poderem fazer o seu trabalho de forma saudável, né? De forma ampla. E isso também envolve questões ambientais, seja poluição do ar, tal, que hoje está muito mais controlado, era muito pior antigamente, mas que você pode ter a recuperação. Então, eu sempre olho que a saúde é uma questão também de igualdade de oportunidade. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com o candidato à reeleição a deputado federal pelo Partido Novo, Alexis Fontaine. O tema agora é saneamento básico. Alexis, você é um parlamentar próximo do saneamento. Quais foram as emendas trazidas pelo mandato e para quais municípios? O que é bom, importante lembrar, assim, eu sou o deputado que mais mandou recursos para saneamento básico e muito em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e foram vários municípios. Mas normalmente quando a gente fala em saneamento, né, fala em tratamento de água, esgoto, isso é mais difícil, porque os investimentos são mais altos. Então a gente acabou, junto com o Ministério do Meio Ambiente, resolvendo um outro problema sério das cidades, que é o lixo, ou chamado resíduos sólidos urbanos. E aí o que aconteceu? Eu fui procurar o Ministério falou, olha, temos aqui em São Manuel uma necessidade, a cidade está com um termo de ajuste de conduta junto com o que o Ministério precisa ter um equipamento para poder fazer a triagem, reciclagem de lixo. Mandamos lá um recurso, contrapartida da cidade, o equipamento está saindo, eles vão poder ter uma usina lá. Aí
apareceu uma outra oportunidade no outro ano, num consórcio de cidades. Então, a Alto Mogiana é um consórcio de várias cidades, e aí esse consórcio simplesmente vai investir num equipamento muito maior, que é uma triagem mecanizada. Em vez de ser uma triagem manual, ela é mecanizada, a parte dela é mecanizada, para poder recuperar todo o lixo de mais ou menos 9 cidades, naquela região lá de Jardinópolis, tal, mais para cima de Ribeirão Preto. E aí você consegue atender aquelas cidades, todas vão levar o lixo para um lugar só, resolve a questão, e aí de lá você tira uma parte que é orgânica para fazer compostagem, uma outra parte que é o recicláveis, que é tudo que dá para latas, plástico, né, EPS, tudo isso aí. Depois tem uma outra parte que vira resíduos, que é um combustível de resíduos, né, CDR, combustível derivado de resíduos, e por fim você acaba voltando alguma coisa para o aterro, mas muito menos, 25%, 30% para o aterro, para poder resolver o ciclo. Então, dessa forma, a gente mandou. E agora, mandamos para um outro consórcio do CIDES, lá de Votuporanga, também vão instalar uma usina lá, investimento mais ou menos 7 a 8 milhões de reais, para poder também resolver o problema do lixo dessas cidades. E o meu desejo, né, na reeleição, sendo reeleito, é ser o presidente da bancada paulista e dessa forma implantar um programa de lixão zero dentro do estado de São Paulo, que já existe o Ministério do Meio Ambiente, mas que não consegue ser implantado, para a gente ir resolvendo o problema de lixo de várias cidades no estado de São Paulo, de modo que a gente acabe com essa fonte, esse foco de problema aqui. De que modo os municípios futuramente podem aderir? Os municípios têm que ter consórcios. Então, eles são vários municípios que se unem e pedem uma máquina para poder atender várias cidades. A não ser que a cidade seja muito grande, ela vai acabar tendo. Inclusive, tem um consórcio aqui também, Hortolândia. Com Cimares. Com Cimares, que é um outro consórcio que também está... Mas lá é um pouco diferente, eles estão querendo uma usina de recuperação de energia, ou seja, queima tudo, gera energia, toca as turbinas, gera eletricidade, vende eletricidade e resolve o problema do lixo. Um belo projeto, eu visitei, realmente vale muito a pena. São projetos importantíssimos aí, né? Lembrando que a outra parte dos recursos de emenda parlamentar e emenda de saúde, a maior parte veio para a região metropolitana de Campinas, que pega aqui Americana, Limeira, né, Valinhos, Campinas também, foi uma bela. E por último, nessa questão de resíduos, a gente mandou também uma bela máquina para Campinas, para poder fazer a triturar, né, recuperar o resíduo sólido da construção civil. Então, famosas caçambas que chegam cheio de tijolo, aço, de madeira, não sei o quê, passa na máquina, tritura o que for triturado, fica bica corrida, para poder botar nas vias vicinais, recupera o aço, recupera tudo que é possível recuperar, o alumínio, né, das caixilharias, e assim a gente faz o destino correto para esse tipo de entulho. Candidato, qual modelo de saneamento o senhor defende e quais ações prioritárias para o país? O Brasil, na questão do saneamento básico, água, esgoto, está muito atrasado. Com o novo marco do saneamento básico, nós estamos tendo verdadeiras revoluções que estão acontecendo no Rio de Janeiro, em Alagoas mesmo. No Rio de Janeiro, por incrível que pareça, boa parte da revolução é basicamente limpar o que já existe, fazer manutenção, fazer a ligação, acabar com os gatos, mostrando qualidade de água chegando e tudo mais. Então é algo muito interessante, preocupante, e importante. Agora, o Brasil, com esse novo marco, as empresas municipais, estatais que têm essas concessões vão ter que entregar os resultados. Porque não adianta a gente ficar falando, é estatal, sendo que 35 milhões de brasileiros não têm água potável. E 110 não tinham coleta e tratamento de esgoto. Quer dizer, números medievais, coisa assim atrasadíssima. E aí, de novo, uma discussão ideológica nesse assunto, dizendo, não, mas a água não pode ser vendida, a água é vida, a água tem... Mas o que adianta se o pobre consegue comprar uma torneira, mas não chega água na torneira dele? Tem que chegar água na torneira, mas ele não tem dinheiro para pagar a água. Mas ele nem tem água, como é que ele vai pagar alguma coisa que não chegou? Então a nossa briga faz o saneamento, chega o ponto de água lá. Agora, se ele vai abrir a torneira ou não, é uma decisão dele. Se ele vai querer comprar água ou não. Agora, falar que a água é de graça? A água não é de graça, tem que ser tratada, tem que ser transportada, tem manutenção, tem tudo isso. Alguém vai pagar. Ou a gente faz uma tarifa social, aí toda a sociedade concorda que tem que pagar para ajudar aqueles que são menos necessitados a ter uma água mais barata, ou simplesmente nós não vamos ter água.
Então nós temos que chegar lá no ponto. E agora, com a iniciativa privada, a gente vai avançar. E na questão do coleta e tratamento de esgoto, o que adianta a gente ficar falando do mico-leão dourado da selva, da Mata Atlântica, não sei o que, lá no Cerrado, não sei o quê, se a gente está matando todos os nossos rios, as árvores, todo contaminando o solo nos grandes centros. A gente tem que olhar a poluição que a gente está vivendo aqui, que isso faz com que as pessoas fiquem doentes. Então é inadmissível que tenha uma cidade que ainda não tenha um tratamento, coleta e tratamento de 100% do seu esgoto. Não dá mais para aceitar isso. Sabe? Então isso é alguma coisa que para mim é inegociável e tem que ser investido. O problema é que o deputado não quer enterrar a obra, né? Porque ele inaugura a obra enterrada. Mas o deputado tem que deixar legado. Tem que deixar coisas que servem para a população e não ficar construindo estádio de futebol que não deixa legado nenhum. Aliás, não foi nem um pouco útil durante a pandemia. Né? O próprio consórcio PCJ aqui na nossa região tem cobrado os municípios ano após ano para investir para combater o índice de perdas, né? Que é uma realidade ainda longe. E perda também é outro negócio que não faz o menor sentido. Você capta uma água, você trata a água, faz todo um processo, vai perder no meio do caminho 30% de perda, não sei qual que é o índice aqui, mas muitas cidades é 30%. Campinas está tendo que tocar toda a tubulação, agora com o índice de PP, não sei qual que é o polipropileno e tudo mais, para poder eliminar essas perdas. Isso é um dinheiro caro. E sabe quem que paga a perda? Quem paga a água, porque no preço da água está lá 30% de perda, porque o consórcio vai acabar cobrando aquilo de alguma forma. A própria Sabesp, ela atua em diversos municípios do estado. O senhor é contra ou a favor da privatização de um órgão como a Sabesp? Eu sou a favor. Eu acho que tanto a Sabesp quanto outras empresas, elas infelizmente, apesar de serem competentes, fazendo um trabalho bem feito, elas acabam servindo de cabide de emprego, tem um uso político desse tipo de coisa. Campinas passa por isso. A Sanasa de Campinas mesmo, ela está bem carregada de pessoas com cargos públicos lá, né, contratados lá, que não trabalham na Sanasa, mas que acabam sendo contratados para poder atender a demandas de líderes de bairro, de pessoas que ajudam, né, alguém que está no poder. E não pode ser feito uso político de uma empresa pública, não dá para fazer isso. Casos de corrupção acontecem direto. Quando a corrupção acontece numa iniciativa privada, quem leva prejuízo é o sócio. Quando acontece um caso de corrupção numa empresa pública, quem paga é a população, não tenha dúvida sobre isso. Candidato, por falta de opções e até de represas próprias nos municípios, a região fica refém do sistema Cantareira 100%. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que a gente tem que ter visão de longo prazo. A gente tem que ter visão como dos romanos. Os romanos, quando criaram Roma, falaram assim, não temos água. Um grande problema. E foram criando grandes infraestruturas, aquedutos, para poder alimentar Roma de água. Parece uma coisa distante, mas a gente aqui só está cavando buraco, está fazendo poço, está tirando, como diz, água de canudinho da terra. Isso não alimenta a população. Isso não dá conta do recado. E cada vez nós vamos exaurindo esses reservatórios. Então nós temos que pensar de longo prazo, grandes captações, reservatórios. Estava vendo reservatórios na Califórnia. Califórnia, Los Angeles, é uma cidade seca pra caramba lá, o negócio é terrível. Os grandes reservatórios que ele tem, não sei se você já viu uma foto disso, é cheio de bolinhas pretas, assim, para acabar com a taxa de evaporação, e medir a taxa de evaporação. É exatamente isso que nós temos que pensar fazer. Realmente grandes reservatórios de água para poder fazer isso e assim a gente conseguir ter uma visão de mais décadas para frente de reservatórios. Candidato, tema é livre. Qual outra proposta julga relevante mencionar? Eu acho que a gente trabalhou bem esse tema do saneamento. Eu acho que toda a população tem que estar muito consciente, muito focada na necessidade de como é sério isso. A gente não pode mais negligenciar, não tem que varrer para debaixo do tapete esse assunto. É um assunto muito caro para mim, isso tem a ver com o meio ambiente também. Se a gente defende o meio ambiente, se a gente acha que nós temos que preservar o meio ambiente, a gente tem que cuidar primeiro do nosso quintal, tá certo? Eu acordo todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é arrumar a minha cama. Se eu não arrumo minha cama, eu vou arrumar o mundo, não é? E assim a gente parte. Eu acho que a gente tem que começar a olhar o que nós temos do nosso lado.
lá no meu jardim, então, limpar, deixar tudo certo para poder fazer com que toda a população de uma cidade saia ganhando e exigir do poder público, das pessoas, que a gente não pode mais achar que rio é alguma coisa que leve embora o meu esgoto. Não, ele mata e ainda mata tudo que tiver para baixo. Então, nós temos que ter muita consciência sobre isso. Candidato, faça suas considerações finais e deixe mais um recado para o eleitor. Novamente, eu insisto que a gente tem que ter muita consciência no nosso voto. O voto no dia 2 de outubro é o dia que você tem no seu mão, o seu poder na sua mão, de tomar decisões para o futuro do Brasil nos próximos 4 anos. Nunca, em hipótese nenhuma, proteste com esse voto. Se quiser protestar, faça isso em bons candidatos que você pode procurar no ranking dos políticos, você pode procurar no site da Transparência, no Congresso em Foco, tem várias plataformas que mostram, até na Folha tem, qual é a qualidade dos deputados. Branco e nulo não te isentam de responsabilidade, muito pelo contrário, você é responsável pelo mesmo país que você reclama, no qual você vive. Você tem que estar aqui. E uma boa opção para o Brasil, para deputado federal, Alexis 3000. Tá certo. Ouvimos hoje as propostas do candidato à reeleição, a deputado federal pelo Partido Novo, Alexis Fontaine. Muito obrigado pela participação. É o Todo Dia nas eleições 2022.